E 3, 2, 1, estamos começando o terceiro episódio, nossa terceira edição, vamos colocar assim, do VegCast, o podcast que foi criado especialmente para você, para contar a sua história, para ouvir histórias dos protagonistas das próprias vidas. E no episódio de hoje, eu tenho a imensa satisfação de receber ela, que é esposa, que é mãe, que é empreendedora, que é bastidor, que é braço forte, mão amiga. Seja bem-vindo diretamente de Medianeira para conquistar o mundo. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente não combinou. As perguntas não foram combinadas? Não, você não me deu nenhum spoiler. Estou muito triste. Mas seja muito bem-vinda, estou muito feliz de recebê-la. Obrigada. Vamos ouvir um pouquinho da sua história. Vamos falar de Medianeira, cidade que eu amo. Meu Deus do céu, gente. Olha aí, Medianeira, um forte abraço para você que é de Medianeira. Um forte abraço para você que é de Medianeira. Para iniciar essa manhã maravilhosa, tem um cafezinho aqui super especial lá do Café com Passagem, que eles não poderiam deixar a gente sem tomar um café especial, né? Não mesmo. Pois é. E não podemos deixar de falar daquelas empresas que são nossos parceiros que fazem o VegCast acontecer. Eu começo falando hoje da Projet. Projet é uma empresa que eu acho que você conhece bem, né, Fer? A Projet tem o meu coração, né? Conta pra nós qual que é o propósito da Projet, qual que é o objetivo, o que a gente consegue lá? O objetivo da Projet é facilitar você a realizar o seu sonho, né? Através do consórcio, você planejar o seu futuro, planejar a aquisição de uma casa, de um carro ou fazer uma viagem, uma cirurgia, aproximar você do seu sonho. Maravilha. E a Projet, ela é representante exclusiva da Rede Oeste Consórcios aqui na nossa região. E para você do Brasil inteiro, é só entrar em contato. A Rede Oeste está há mais de 30 anos no mercado e trouxe um grande diferencial, que são grupos reduzidos, uma menor concorrência, proporcionando para as pessoas que estão nos vendo, que aderirem ao planejamento através do consórcio, uma maior possibilidade, probabilidade de contemplação mais rápida. E com esse diferencial bem legal, que com apenas R$21 por dia consegue planejar sair da casa da sogra. Olha só que maravilha, gente. Não percam essa oportunidade. Realmente é uma empresa muito séria. É uma empresa que, como o Rafael falou, 30 anos. Então, vale a pena você conhecer. Se você não conhece, nos procure para conhecer, a Rede Oeste, para conhecer a Projet. Para você que está criando a sua identidade visual e precisa de alguém que faça isso com excelência, tem a Black Pepper. A Black Pepper que criou inúmeras identidades empresariais aí, né? E que foram eles os responsáveis pela criação da nossa marca, que é o VEG. E também um grande abraço para Simplício Marcas. Para você que ainda não tem a sua marca registrada, corre falar com a Tatiane, que ela vai fazer todo o procedimento para você para ficar super protegido. E para esquentar as nossas noites, acalentar as nossas noites iguaçuenses, a gente não pode deixar de falar dele, que é nosso companheiro há anos das segundas-feiras à noite, né? Quem que é eu tô falando? Overdog, é claro. O over. Isso mesmo, que tá se repaginando também, tá com uma identidade muito bonita que vai ser aplicada nos próximos dias. Um grande abraço pro Eldner e pra Nay. O over que me salvou muitas noites. Olha aí. E vamos iniciar. Fernanda, muito bom te receber aqui. É diferente, sabia? Conversar com alguém que eu conheço há 14 anos praticamente, né? Que eu divido a minha vida diariamente. Mas eu tô muito feliz de te receber aqui. E você vai entender que tem todo um propósito. A Fernanda, ela ficou me incomodando, dizendo que não tinha convidados. E tem convidados. Só que o convidado especial de hoje é ela. Fer, você é nascida aqui em Foz? Não. Não? Graças a Deus, nasci em Medianeira. Nada contra Foz, gente. Amo Foz. Estou dos 14 anos que estamos juntos, 12 anos moramos em Foz, né, praticamente. Mas Medianeira é minha cidade, onde eu nasci, onde eu passei minha infância. Então, sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E por isso que eu falo que os meus filhos, eles nasceram aqui, mas eles têm o coração e o sangue medianeirense. Sério que eu vou ter que aguentar isso até o final hoje? Sim, não pode falar nada. Então tá bom. E conta um pouco, como é que foi sua infância? Cara, foi uma infância maravilhosa, assim. Eu só tenho boas lembranças da minha infância. Talvez por ser cidade pequena, mas também acho que o pessoal que nasceu e morou aqui em Foz deve ter passado por isso, mas foi uma infância de subir em árvore, de brincar na rua, minha madrinha tinha um sítio
Eu passava praticamente todo final de semana. Na sexta-feira eu descia já com a minha prima para o sítio e só voltava para casa no domingo. Voltava, minha mãe fazia geral em mim, porque eu pegava bicho de pé. Ela ia lá caçando os bichos de pé, porque eu ficava livre. Corria pelo pátio lá, ia no galinheiro com a minha prima, tinha uma prima da minha idade. A gente ia para os galinheiros, ia para o meio da estrebaria. Então, foi... eu não posso reclamar realmente da minha infância. Eu sei que você teve uma infância um pouco mais trabalhada, né? Você teve que trabalhar muito cedo e tal, mas eu não. Eu comecei a ter responsabilidade de fato depois que a minha irmã nasceu. Isso eu já tinha 13 anos, mas na minha infância, muito tranquilo. Tive, é lógico, a fase de ficar sozinha, de que ficava sozinha em casa, que naquela época também era mais tranquilo. O deixar a criança em casa, não tinha tanto esse negócio de conselho tutelar e tal, vamos dizer, essa fiscalização, acho que era um pouco mais facilitado. Então, ficava em casa, vinha da escola, estudava de manhã, vinha da escola, ficava em casa. Às vezes, meu pai não conseguia me buscar para o almoço, ia para casa, fazia um macarrão instantâneo, um suco, um chá de cidreira, amo chá de cidreira, e passava a tarde assistindo TV, sessão da tarde. E seus pais trabalhavam na época? Meus pais trabalhavam. Minha mãe está na mesma empresa... 50 anos. Quase. Vamos dizer, eu tô com 34, acho que uns 40 anos, se não mais, a minha mãe trabalha na mesma empresa. E seu pai? Meu pai trabalhou nessa mesma empresa que ela, trabalhou também um período na prefeitura e, por fim, ele estava trabalhando na Ninfa, que é uma fábrica de biscoitos lá de Medianeira. Inclusive, Ninfa, para você que está nos assistindo, se vocês estiverem nos assistindo, mandem biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha caseiro. É biscoito. Então, tá bom. E sua mãe trabalha nessa empresa até hoje. E seu pai? Meu pai é falecido. Meu pai faleceu em 2007. Teve um câncer e, infelizmente, acabou falecendo. E você tem uma irmã somente? Eu tenho uma irmã, por parte de mãe e pai, que a diferença nossa foi 13 anos. Quando ela nasceu, eu tinha 13 anos já, que é a Ana Luísa, te amo. E eu tive 3 irmãos por parte de pai somente. Desses 3 tem a Sandra, também te amo, se você estiver me assistindo. E tivemos também o Sérgio e o Sidney. Os 2 já faleceram. O Sidney em decorrência do câncer e o Sérgio de Covid. E como é que foi o contato com eles, assim? Por mais que eram filhos do seu pai somente, mas você teve acesso, teve contato? Tive contato, passava minhas férias. Minha irmã, a Sandra, ela mora também no interior ali em Marquisita. Então, também passava as férias lá com os meus sobrinhos. Tive muito contato com eles, meus irmãos também, o Sérgio, o Sidney. Quando era, vamos dizer, mais novo, a gente teve mais contato. Depois, lógico, cada um casa. O Sérgio acabou indo morar em Cascavel, depois ele foi para Cristalina, que foi Goiás, então afastou um pouco mais. O Sidney foi morar também um período em Cascavel. Então, fica mais corrido a vida. Eu também estava ali estudando. Então, a gente acabou se afastando um pouquinho, mas sempre mantivemos contato, assim. Na minha infância, eu tive muito contato, sim, com eles. E o que muda depois que vem a sua irmã? Você disse que daí começou a ter que ajudar a cuidar ela. Entra a responsabilidade, porque eu tinha 13 anos, mas naquela época eu ainda tinha, vamos dizer assim, a minha irmã nasceu em agosto. Em outubro, quando veio o Dia das Crianças, a minha mãe me deu meu bebê Estrela, que era uma boneca. Então, vamos dizer assim, eu brinquei com aquela boneca por um período, mas quando minha mãe começou a trabalhar, minha irmã foi para a creche e eu tinha a responsabilidade de buscar ela na escolinha, ficava com ela ali até o meu pai e minha mãe chegar. Então, eu criei responsabilidade nesse sentido, porque antes, assim, eu ficava assistindo TV até, vamos dizer, 5h50, 55, aí desligava a TV rapidão na hora que minha mãe e meu pai chegavam. E depois não, depois eu tinha horário para poder buscar ela, então eu tinha que buscar ela até 5h30 na escola. Na sexta-feira eu tinha que buscar ela até 4h30. Se atrasasse de buscar, ela podia perder a vaga. Então tinha essa responsabilidade. E outra, por mais que fosse só meia hora, mas era meia hora com uma criança, era um bebê. Então eu passei a ter responsabilidade ali. Ali eu comecei a ter realmente, vamos dizer, ali depende, não que depende de mim, mas dependia de mim naquele período para mim cuidar. Então ali eu comecei vamos dizer, deixei de ser criança e passei a ter mais responsabilidade nesse sentido. E você terminou a tua escola em Medianeira mesmo? Sim. Concluí todo o ensino fundamental, ensino médio e Medianeira. Durante esse período, você chegou a trabalhar fora, algum estágio, alguma coisa? Eu comecei... Menor aprendiz, não sei? Não, eu comecei a trabalhar com 16 anos no mercado que tinha lá em Medianeira como promotora de vendas.
Você dá risada, né? Mas eu fui representante de vendas do Café Piquiri. E a gente moía o café na hora, então o café piquiri moído na hora. É por isso que ele tá dando risada, gente, que bobo. Mas enfim, comecei a trabalhar ali. Aí no último ano do ensino médio eu comecei a estudar à noite, justamente para poder trabalhar. Então trabalhei ali um período, depois eu fui trabalhar no mercado da Lar. Trabalhei no mercado da Lar e quando eu passei na faculdade, eu fazia o horário das 10h20 até o fecha, até as 8 horas da noite. E quando eu passei na faculdade, que eu fiz vestibular para biologia, ciências biológicas, passei na UniOeste e era noite, então eu tinha que sair mais cedo, tinha que sair umas 5 horas para poder pegar o transporte para ir até Cascavel. E daí eles até me mudaram de setor, me colocaram no outro setor para me fazer o horário da entrada, só que a pessoa que foi para o meu lugar, ela não aguentou, porque eu trabalhava na parte de frios, então ali repor a parte de iogurte, essa parte toda de frios ali, congelados. E realmente era uma parte mais, não digo puxada, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tive, até hoje eu não sei o que foi, mas eu tive problema nas costas que me travava as costas. Acho que talvez do choque térmico, do frio para o calor, porque entrava na câmera fria, pegava as coisas, ia para o mercado que estava quente. Fiquei com os dedos todos rachados, talvez por causa do níquel ou da luva mesmo de látex. Depois eu fiz até um teste lá de alergia e descobri que eu tinha alergia a isso. Então era mais puxado, assim, era um pouco mais corrido do que você ficar ali na sessão, colocando os produtos na sessão. E a pessoa que foi para o meu lugar não conseguiu, problema acho que por conta de cólica, alguma coisa assim. E eles acabaram o gerente, na época, veio e conversou comigo. Falou, ou você volta para o seu horário ou você faz a faculdade. E, na época, lógico, eu optei por fazer a faculdade. Então, parei de trabalhar ali. Mas daí, voltei como promotora. Daí, foi bem na época de Páscoa, eu voltei como promotora e trabalhei um período na casa do produtor ali, que tinha os produtos dos pequenos produtores dentro do mercado. Então, trabalhei ali. Fazia o horário ali bonitinho, saía e ia para a faculdade. E tu cursou, então, Ciências Biológicas? Sim. Se formou em Cascavel? Não. Eu estava cursando. Quando eu estava no último ano, metade o penúltimo para o último ano, eu conheci o Rafael, né? E daí a gente, numa paixão avassaladora, a gente começou a namorar. Super avassaladora. Conta, né, que foi... Nós nos conhecemos em 25 de outubro e você só foi... Eu só ganhei o primeiro beijo em 27 de março, né? Foram quantos meses aí? Foram 6 meses aí, praticamente, para ganhar o primeiro beijo. Mas daí também, depois de 2 meses, a gente já estava morando junto. Em 2 de julho, a gente foi morar junto. Então, vim para Foz, morar em Foz. E daí transferi a faculdade aqui para a Uniamérica. Concluí daí no outro ano, concluí aqui em Foz, na Uniamérica, o curso de Ciências Biológicas. Nunca atuei na área. Tá? Fiz PSS, me inscrevi algumas vezes, fui chamada, mas nunca tive coragem mesmo de assumir uma sala de aula, de entrar. Meu sogro e minha sogra tinham uma papelaria na frente do Mitre e eu via aqueles alunos, tipo, enormes, assim, eu com todo esse meu tamanho pensava, eles vão me trucidar ali. Então, nunca tive vontade de assumir a questão do curso mesmo que eu fiz. Nunca trabalhei. Por que a escolha de Ciências Biológicas? Na época, eu estava entre Ciências Biológicas e Psicologia. Mas Psicologia só tinha no particular. E não que se eu fosse fazer uma faculdade particular, a minha mãe e o meu pai não me ajudariam. Ajudariam, sim. Mas naquela época, como eu passei na pública, eu falei, vou fazer a pública. Que daí tinha só, vamos dizer, a despesa do combustível... Do transporte, alguma coisinha assim. E acabei optando, fiz o primeiro ano... Beleza, quando eu iniciou o segundo ano, meu pai acabou falecendo e daí, vou continuar fazendo, porque, sei lá, ele tinha o sonho de ter filha professora. Fiz. Eu me formei, tá, pai, em licenciatura, e daí fiz o segundo ano, e daí tava no terceiro ano já, faltava 2 para terminar, não vou parar agora. Então, acabei concluindo, assim, para ter um diploma, vamos colocar assim. E como é que foi essa transição de acadêmica para esposa, por exemplo? Como é que foi isso para você? Essa mudança? Porque mudou de faculdade, muda de cidade, muda a realidade do dia a dia. Como é que foi essa saída e essa transição?
Confesso que no início foi difícil, né? Eu tinha muito essa questão de, tipo, minha família é minha mãe e minha irmã. Você tá vindo agora, então, tipo, se eu tiver que fazer alguma escolha entre você e elas, vai ser elas. Então, por muito tempo eu tive isso. Na verdade, eu acho que eu só fui quebrar isso, ou mudar essa minha visão, quando eu fiquei grávida do Vini. Que daí tinha uma senhorinha que a minha infância, assim, minha mãe falava que eu era o porquinho de Santo Antônio, porque eu estava sempre na casa de alguém. Assim, quando eu era pequena, eu ficava na creche durante o período ali, e no sábado eu ia para casa da Diva e da Tia Inês, que foram duas senhoras que, quando eu nasci, dividiam parede ali com a minha mãe e me cuidavam, me tiveram como filha mesmo, uma neta, sei lá. E a Diva faleceu em 2010, e daí foi quando, até por conta da Diva, eu comecei a dar lado para você, da gente conversar e tal. E quando foi em 2014, a Tia Inês acabou falecendo. Mas a Tia Inês, quando eu estava grávida do Vini, antes dela falecer, ela um dia pegou e me falou. Ela falou isso, falou: Fernanda, hoje a tua família é você, o teu marido e o teu filho. A tua mãe, a tua irmã, você tem que amar, você tem que continuar respeitando a tua mãe, mas a tua família são eles dois. Então, quando você for tomar alguma decisão, você tem que pensar neles. A tua mãe e a tua irmã têm a vida delas. E ali é isso, faz sentido. A Tia Inês era uma pessoa muito religiosa, muito, assim, católica e tal. Então, quando ela vem e me fala isso, então, acho que eu tenho que começar a mudar essa minha visão, assim, parar de me preocupar tanto ali com elas e passar a olhar mais para minha família que está se formando agora. Então, acho que foi um momento que realmente eu cortei o laço, né? Desvinculei efetivamente. Então, ali foram quase 4 anos, foram 3 anos, né? Porque foi em 2013. O Vini nasceu em 2014. Então, foram quase 3 anos que a gente estava junto, que eu priorizava, de certa forma, a minha mãe e a minha irmã. Então, ali eu meio que corto, quando a Tia Inês me fala isso, eu corto e falo: bom, então vamos começar a olhar pelo outro lado. E como é que foi essa mudança, ou a decisão, talvez, de ser mãe? Como é que foi isso? Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis, assim, a minha irmã, eu falo que ela não é minha filha porque eu não gerei e não amamentei. Mas de resto, assim, tanto que ela me chamava de mamãe, né? Então sempre fui mãe, eu sempre tive essa vontade de ser mãe. Eu falava que se com 24 anos eu não tivesse num relacionamento, eu não tivesse casado, eu não tivesse ninguém, meio louca, tá, gente? Não, mas eu ia, sei lá, ia sair, achar um louco aí na rua e eu ia ter um filho, nem que fosse por conta própria. Sempre teve essa vontade? Sempre tive. E eu falava assim: eu quero ser mãe até os 24, porque para mim, 26 para mais eu já tô velha, porque eu olhava para a parte da minha mãe. Não é questão de velha. Acontece que a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 26 anos e ela sempre trabalhou muito. Então, para mim, parecia que ela não tinha ânimo para brincar comigo, mas não é questão de ânimo. Acontece que ela sempre estava trabalhando. Ela trazia trabalho para casa. Então, para mim, na minha cabeça, tipo, se eu tivesse filho com 26, eu já não ia ter mais a vitalidade para poder brincar com ele. Entendi. Então, por isso, eu sempre quis. E quando a gente estava junto, aí a gente compra a nossa primeira casa e daí a gente decide, tipo, agora a gente vai ter um filho. A gente toma essa decisão de 2012 para 2013. E em maio eu engravido, só que eu só descubro em agosto. Agosto? Junho eu descubro. Julho. Foram 2 meses depois, isso. Então eu só descubro em julho e foi uma gestação super tranquila. Tanto que eu fui descobrir, o feto já estava todo formadinho, tal, já estava entrando na 20ª semana de gestação, né? Então foi muito tranquilo, assim, foi muito feliz, porque ele nasceu, eu tinha completado 25 anos em outubro, ele nasceu em fevereiro do outro ano. E como que, quando você vem para cá, eu e você, a gente já começa a empreender? Conta como é que foi ou não, você foi trabalhar, terminou sua faculdade, como é que foi isso? Na verdade, o empreender surge mais de você do que de mim, né? Porque você teve ali, seus pais tiveram comércio e tal, e os meus pais, eles sempre trabalharam para alguém. Então, eu não tinha essa mentalidade mesmo do empreender. Então, eu fui muito educada, muito programada para isso. Você vai trabalhar, aquela velha fase. Você vai trabalhar, você vai trabalhar, estudar, arranjar um bom emprego e pronto. Ou fazer um concurso.
Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu venho para cá, eu trabalhava numa empresa de uniforme escolar, lá em uniforme e tal, em Medianeira. Venho para cá, fiquei o período ali no seguro-desemprego e depois fui procurar um emprego. Trabalhei daí aqui numa empresa também de uniforme. Daí já fui para a parte administrativa, tanto lá em Medianeira quanto aqui. Eu já comecei a trabalhar na parte administrativa, mas não tinha essa visão de vou abrir uma empresa. Não tinha, você trabalhava na Receita na época. Então, não tinha essa visão, era tipo, vou trabalhar, e tenho que fazer o negócio certinho, porque eu não posso ficar sem emprego, porque eu preciso do dinheiro para a gente poder arcar com as contas. Então, eu não tinha essa visão do empreendedorismo. Não olhava assim, nossa, vamos abrir uma empresa e fazer... Não, nunca tive isso. Sempre assim, vou no seguro. Qual que é o mais seguro? É eu ter o meu emprego. Então, era isso. E a gente ficou ali trabalhando, você e eu, em lugares distintos até 2014, que é quando você recebe uma proposta para ir para Goiás. E a gente vai, início de 2015, a gente vai para Goiás. O Vini era pequenininho, o Vini completou um aninho lá em Goiás, né? A gente chegou em Goiás dia 1º de fevereiro de 2015, então ficamos lá até outubro. E daí lá você começou nessa empresa e depois você começou a procurar outras coisas, porque só trabalhar nessa... Na verdade, você sempre teve isso de tipo, tô trabalhando aqui, mas vou trabalhar em outro lugar para poder agregar renda. Então, você sempre teve isso, de tipo, vamos fazer mais renda. E lá, como o Vini era muito pequenininho, não tinha creche, a gente não conhecia ninguém, eu não fui trabalhar. Lá eu ficava em casa com ele. Até porque houve uma proposta para que você ficasse em casa. Que eu ia ganhar para ficar em casa com ele. Olha que sonho americano, gente. Mas não aconteceu. Não. Foi tipo a Sola na novela América. Vamos atravessar para os Estados Unidos e ela acabou ficando... Foi escrava sexual lá. No caso, você não foi isso? Eu não fui escrava sexual, mas eu ganhei o sonho americano de tipo, vamos lá para trabalhar, você vai ficar em casa com o seu filho, mas não rolou. A gente permaneceu em Goiás, em Rio Verde, durante um ano. Não. Quase um ano. 10 meses, né? Eu voltei para cá em outubro. Como é que foi o sair da sua casa, porque aqui a gente já tinha uma casa, como é que foi sair daqui e viver uma outra realidade? Assim, em uma outra cidade, outro estado, sem... Na verdade, eu falo que essa foi uma outra experiência que pra gente foi muito boa. Tirando, lógico, os percalços da questão de finanças, né? Porque chegamos lá, o que era para ser 15 virou 3. Então, teve que rebolar. Graças a Deus, acho que a gente sempre foi muito bem amparado nesse ponto. A gente alugou um apartamento num prédio familiar ali e os proprietários, pessoas maravilhosas, assim, que, até hoje, assim, a gente tem um carinho enorme pelo casal, né? A Dani, o Rodrigo, pelos meninos, o Arthur e o Yuri, assim, são pessoas, assim, excepcionais que viram, entenderam o nosso estado e, tipo, fica tranquilo, a gente vai segurar aqui para vocês. Lógico, a gente não precisou, tá? A gente não ficou devendo, a gente pagou eles, tudo certinho. Mas não foi aquela coisa, tipo, não pagou o primeiro mês, já sai. Não, eles ampararam a gente, porque, como ele falou, a gente estava numa cidade diferente, 1.000 e tantos quilômetros longe de qualquer família, mas foi um momento, assim, que a gente se uniu mais, eu e você como casal. Né? A gente passou ali de passar o final de semana com 3 litros de leite, porque era o que o Vini tomava, e 2 pacotes de salgadinho, que lá era micos, aqui seria um milho-pão. Então, passar o final de semana isso, porque não tinha mais dinheiro e não tinha quem recorrer. Não tinha mais a quem recorrer, né? A gente já tinha sido auxiliado ali por alguns familiares, então não tinha mais como recorrer. Mas a gente passou, superou. Depois foi uma cidade que eu fiquei triste até no voltar, assim. Eu não sei porque a gente sempre acaba voltando para Foz. Acho que Foz tem um imã que atrai a gente sempre de volta. Talvez o vencer aqui, né? Talvez seja isso, né? O vencer na cidade onde você nasceu. Mas a gente acabou voltando, mas tem um amor, assim, pela cidade, pelas pessoas, principalmente por esse casal. Outras pessoas que a gente conheceu também lá que não tem, assim, eles têm um lugar especial no meu coração também. E o retorno para Foz, volta para nossa casa. Aí a gente já empreendia junto. E como é que foi a trajetória? Como é que foi essa caminhada para você de retornar? Como é que foi? Conta. Eu nunca ouvi de você isso. Na verdade, eu tenho muito assim... Na época lá eu tinha medo, mas eu tenho muita confiança em você. Então, assim,
Se você falar, vou lá pro Alasca vender picolé, eu falo, tá bom, vamos. Porque eu tenho essa confiança em você, eu sei do teu potencial. E você tem isso de, tipo, eu sou o homem da casa, eu sou o pai, eu sou o provedor. Então, assim, eu sei que você não vai deixar faltar nada, como você nunca deixou. A gente passou alguns apertos e passa, mas você nunca deixa faltar realmente, assim, vamos passar fome. Não, nunca. Então, vamos empreender? Beleza, vamos. E tô aqui para te apoiar. Você sabe que no início, tipo, vai lá, você empreende, eu tô aqui. Se você precisar, né, de uma mão amiga, de um abraço, eu tô aqui. Mas eu não vou fazer. Não quero, eu vou procurar um emprego, vou procurar alguma coisa para fazer. Mas, por fim, acabei não voltando para nenhum trabalho, né? Eu trabalhei... Não trabalhar para ninguém mais. Isso. Eu trabalhei ali, quando eu fiquei grávida do Vini, trabalhei durante a gestação. Depois voltei, fiquei ali os 4 meses de licença, depois voltei. Tive alguns desentendimentos e acabei saindo. E ali eu falei, não preciso disso. Meu marido tem 2 empregos, mentira. Mas, tipo, não preciso disso, não preciso passar por isso, largar meu filho, tipo, na escola. O Vini parou de mamar com 6 meses, porque começou a ir para a escola com 4 meses. Então, isso assim... Largar ele lá para ficar passando desaforo, não preciso. Então, acabei saindo. E daí foi quando a gente acabou indo para uma empresa de cosméticos. Para a empresa de cosméticos. Trabalhamos lá, batemos metas. No início eu falei que faz sozinho. Depois eu comecei a te ajudar, te auxiliar. Mas sempre acho que nos bastidores. Eu nunca fui muito de colocar a cara, assim. Porque você fala melhor, você tem mais dicção, é mais, né, showman. Eu sou mais... E aí a gente entra num período que nós já estávamos em Foz, a gente troca de empresa de cosméticos, a gente acaba tomando a decisão de voltar para a empresa inicial. Tinha construído uma história dentro desse segmento, tinha uma notoriedade nacional, e aí a gente recebe uma notícia que mudaria completamente o rumo das nossas vidas, né? Como é que foi para você? Que notícia foi essa e como é que foi para você isso? Foi o câncer do nosso filho, né? Foi assim... Foi... Não sei, eu não tenho como descrever como é que foi. É um assunto muito pesado, eu acho, assim. Lógico, eu agradeço todos os dias, eu sou muito grata por ele. Eu sempre falo que se um dia Deus chegasse para mim e falasse, vamos voltar aqui. Você vai ter um filho, mas é assim, você pode ter um filho e ele vai ter um câncer com 3 anos e meio, ou você vai ter um filho e ele vai ser saudável o resto da vida. Tipo, o teu filho aqui com câncer vai ser o Vini e o teu filho aqui que vai ser saudável sei lá, qualquer nome ali. Eu sempre optaria por ter o Vini de novo. Eu sempre optaria porque eu acho que o Vini veio para mudar a gente, para transformar a gente também como pais e como pessoas. Assim, a força dele, eu acho que hoje se a gente está aqui é pela força dele, é pela lição que ele deixou pra gente. Mas assim, quando vem a notícia, você que sempre foi a fortaleza ali pra gente desaba. E nessa hora eu olho assim e falo, eu tenho 2 opções. Ou eu vou chorar, sentar aqui e chorar com ele, ou eu vou tomar as rédeas e vai ser assim, assim, assado. E eu optei pela segunda opção. Então, assim, eu não sei se você chegou a me ver chorar alguma vez durante esse período. Eu nunca deixei ninguém me ver chorar. Porque, mas por quê? Eu não me permitia deixar ninguém me ver chorar. Tipo, eu tinha que ser... Não é que eu tinha que ser forte, mas eu queria estar forte. Eu chorava, às vezes, ali na UTI com o Vini, mas eu dava aquele choro e parava, não. Porque o Vini sempre foi consciente, né? Sim. Então, se ele acordar e me ver chorando, eu não quero que isso aconteça. Vou tomar banho, chorava, mas, calma, eu tenho que sair, tem que estar bem. As pessoas vinham, seus pais, minha mãe e tal, abraçavam, choravam, e, não, eu não me permitia isso. Porque não me permitia, eu sei que eu tinha que ser forte pelo meu filho que estava sendo forte. Sabe uma coisa que sempre perguntam, que eu queria que você respondesse? O Vini, ele apresentou algum sinal de que tinha câncer antes da descoberta, vamos colocar assim?
Como é que foi a infância do Vini? Nossa, De uma forma bem resumida, assim. O Vini foi uma criança super inteligente, ele era uma criança super sociável, muito de brincar, de chegar e cumprimentar. Oi, eu sou o Vini, qual é o seu nome? Isso não foi uma coisa que a gente ensinou, era dele. Uma criança, assim, sempre muito esperta, muito ativa. E talvez pelo conjunto do momento, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês não perceberam nada? Teve algumas coisas, mas assim, acho que pelo conjunto, porque a gente saiu de Foz, foi para Medianeiro, o Vini mudou de escola, eu ia buscar ele, a gente vinha de a pé. Então, assim, ele chegava em casa mais cansado. O que mudou? Ele estava mais cansado, ele com sono, queria dormir. Ah, mas você não percebeu isso? A gente achou que fosse pela mudança de escola, a gente achou que fosse por essa mudança de ambiente ali. E... Não, depois ele começou a apresentar. Ele acordou num domingo, vomitou. A gente levou ele para o hospital. Lá o médico que atendeu falou que era nada, que era uma bronquiolite, coisa de mãe fresca e tal. E, foi um grande descaso, né? Tipo... E já vamos chegar nesse ponto. E, tipo, volta para casa, a gente deu medicação. E daí ele começou a dar desvio de marcha e babar. Mas, tipo, ele estava tomando um remédio. Será que não era o remédio? A gente vai ler... como que é? Efeito colateral, algumas coisas batiam. Então, tipo, beleza, pode ser só do remédio. Então, quando vem, mas também não sei, porque isso foi uma semana, daria diferença, talvez, no resultado final? Sim. Não sei se daria. Mas, assim, mas foi uma coisa que talvez fique o alerta, né? Que é uma situação que a gente viu muito quando a gente foi para São Paulo com o Vini, dessa questão do primeiro diagnóstico ser errado. Né? O primeiro, tipo, a gente viu muitos casos de muitas crianças que, tipo, é dor nos ossos, é a dor do crescimento. Não, era um câncer ósseo. É gases. Não, é um câncer no intestino. Então, a gente... Da visão também, de várias crianças que perderam a visão. Ali sim por... como é que eu posso... Negligência médica, né? Sabe? Então, assim, acho que é aquela coisa assim, sempre... talvez procure uma segunda opinião, ou talvez, tipo, isso não é nada. Não, eu quero que faça um exame, sabe? Bata o pé, eu quero um exame, faça um exame, porque pode não ser nada, mas também pode ser. Talvez, mas se vocês tivessem descoberto uma semana antes, faria diferença? A gente não sabe. A gente não sabe, mas... Acho que não falam que o quanto mais cedo... É que, na verdade, o câncer do Vini também foi um câncer que... Foi avassalador. Era um tumor raro... uma localização, era no tronco encefálico, então é uma localização que não tem cirurgia, não tem como você tirar o câncer, porque o tronco encefálico controla toda essa parte de fala, locomoção, visão. Vamos dizer, a criança pode nascer sem o mesencéfalo, mas sem o tronco ela não sobrevive. Então... Pelo acesso ser bem restrito, qualquer tipo de cirurgia, não é nem questão o risco acesso, é muito maior. Qualquer pedaço que você tira, você pode comprometer alguma coisa. E como a gente fala, o Vini, ele perde... Assim, a história do Vini, ela é incrível, assim, porque ele perde movimento, ele volta a usar fralda, ele fica com sonda. Até acharam, quando a gente chegou em São Paulo, que ele tinha perdido a visão. Mas o Vini, ele recupera tudo isso. Assim, quando a gente foi, porque daí a gente pega e muda para São Paulo, né? A gente muda para Jacareí, que também foi outro lugar que eu conheci pessoas incríveis. A Lilian, as meninas, a Ju, a Tamires, o Fred. Foram pessoas que... Como você precisava também... O Fernando, o Thiago... Como você precisava também vamos dizer, preciso gerar renda, a gente precisa trabalhar, precisa continuar tendo renda, porque a gente gastava com o Vini. Então, essas pessoas deram Eu acho que hoje a gente pode abrir isso, né? Assim, o custo para poder buscar, por mais que tinha plano de saúde e tal, girava em torno de R$30 mil mês. Porque a gente tinha, por mais que tivesse o plano de saúde, mas a gente também tentou as medicações alternativas, né? A gente dava uma suplementação que vinha dos Estados Unidos, que era 6 mil por mês. A gente dava um que vinha do Japão, que era 6 por semana, 3 por semana. Isso. Então... A gente também buscou esses outros meios. E essas pessoas, elas deram um suporte muito grande pra gente, assim, lá. Principalmente emocional, né? Exatamente. E, quando a gente estava aqui em Foz mesmo, um dos médicos que nos atendeu falou que o Vini não completaria os 4 anos. Que a gente não comemoraria os 4 anos do Vini. O médico... Vamos ser bem pontual em relação ao que ele falou. Imagina você que recebe um diagnóstico de vida do seu filho. Imagina que você está sentado com a sua esposa, seu filho está ali junto e aí você
quer saber como é que vai ficar a situação do seu filho e tal. E o médico diz que ele não tem o livro da vida para saber o prazo de validade do seu filho. E pior que isso, ele fala... Pelo que eu conheço de medicina, é um médico bem antigo aqui da cidade, eu não vou entrar em nomes, mas se você me perguntar no privado eu te conto. Mas ele diz o seguinte, o teu filho não vai durar um mês. Como se fosse, tipo, qualquer coisa, descartável. Né? Imagina você receber essa notícia de alguém que tem a responsabilidade, de alguém que tem a obrigação, que tem o compromisso, que fez um voto. Na verdade, não é nem isso, é questão de empatia mesmo, né? Eu falo assim que... Mas o voto de ser médico, de fazer uma entrega diferente, de aquele compromisso de amor à medicina, amor à profissão, não é todo mundo que tem. Na verdade, eu acho que... Eu não sei como é que tá hoje, né? Porque já vão para 5 anos... que o Vini faleceu. Sim. Mas naquela época, assim, eu vejo que a nossa cidade, talvez pelas pessoas com quem a gente passou, mas não são todos os profissionais que estavam preparados para lidar com criança. Claro. Né? Porque a gente vive uma realidade aqui em Foz e quando a gente vai para São Paulo, pro GRAAC. Não só aqui, tá, gente? A gente teve em Curitiba também, que o Vini foi transferido para lá. E lá também a forma como... Nesse hospital, no hospital onde ele foi, que não foi o Pequeno Príncipe. Isso. Foi um outro hospital. A forma como ele foi tratado, eu não sei, eu não consigo entender até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. O Vini foi para UTI. Eu tinha que sair às 7 horas da manhã e só voltar às 10. Ele ficava, então, das 7 às 10, sozinho na UTI, que era quando eles iam coletar sangue, quando eles iam dar banho... E daí, à noite, a mesma coisa, tá? Saía às 7 e voltava às 9. O Vini, ele pegou um trauma nesse período que ele ficou ali, porque, é sangue, vai furar, vai fazer alguma coisa... Precisa da mãe e do pai junto. Não podia, nem o pai nem a mãe. E lá não podia ficar, a gente tinha que sair realmente da UTI. E no GRAAC, não. No GRAAC, assim, vocês têm que ficar. Alguém tem que ficar com ele o tempo inteiro. Que a gente viu alguns casos que, tipo, a criança estava internada e só tinha mãe, porque a família era lá do norte, do Nordeste, alguma coisa assim. Então, o que fazia? A enfermeira falava, vai almoçar, mãe, que eu fico aqui cuidando dele rapidinho. E a mãe, pra mãe poder ir almoçar, porque dentro da UTI não podia comer. Então, lá, assim, era um cuidado não só com o paciente, com a família, né? Lá a gente também conheceu pessoas incríveis, que foi a Carol, uma enfermeira, e a doutora Carlota, que, assim, abraçaram a gente, não só a gente, mas as pessoas, os pacientes lá. Então, eles têm todo um cuidado, todo um olhar que aqui a gente não encontrou. Como eu falei, eu não sei como está hoje. Tá, mas naquela época a gente não encontrou. A gente teve caso aqui de, tipo, a enfermeira querer... Vamos amarrar ele para tirar sangue. Falei, não precisa. E daí veio uma outra enfermeira e falou, pode deixar que eu vou tirar. E conversou, tal. Teve toda a paciência de conversar, porque ele estava traumatizado da situação que ele estava vindo. Tá? E era uma coisa que vou dar um exemplo para vocês. Lá no GRAAC, lá no GRAAC eu chegava com ele e falava, filho, você sabe que você não precisa chorar, porque vai ser só uma picadinha e tal. E lá a enfermeira falou, mãe, se ele quiser chorar, ele pode chorar. Eu falei, não, ele sabe que ele não precisa. E ele não chorou. Ele não chorava. Então, assim, é a forma como tratar, é a maneira como chegar. E a gente teve, como eu estava falando, o Rafa teve que ir trabalhar, porque precisava, né, para continuar fazendo a roda girar. E quando o Rafael foi, o Vini estava no meu colo. A gente foi dar tchau pro Vini, ele no meu colo. Ele não andava nesse momento, ele tinha perdido a parte motora dele, estava bem limitada. E quando o Rafa volta 10 dias depois, que ele teve que ficar ali os 10 dias, o Rafael voltou exatamente no aniversário de 4 anos do Vini. A gente foi receber o Vini, a gente foi receber o Rafael no portão lá do prédio, o Vini foi caminhando. Então, assim... Correu para abraçar. Correu. Então, ele era um menino... Como eu falo, o cognitivo dele, ele nunca perdeu, tá? Ele nunca perdeu essa questão do cognitivo de palavras e tal, não sei o quê. Mas... Raciocínio. O motor ali, ele ficou um pouco debilitado. Mas depois ele recuperou. Tanto que a gente veio para Foz, eu levei ele na escolinha que ele estudava aqui. A professora falou, olha, mãe, se eu não soubesse do probleminha dele, eu falaria que ele não tinha nada, porque ele fez aula de educação física, ele ficou na salinha junto. A professora falou para ele, a professora vai ter que sair, se alguém levantar, você me conta. Quando ela voltou, ele contou. X9. Né? Contou quem tinha levantado. Então, assim, ele recuperou tudo. Mas o câncer dele era muito agressivo. E não só por ser agressivo, porque a gente acabou conseguindo controlar com uma suplementação que a gente descobriu do Japão e tal. Mas uma coisa que eu acho que é legal você contar é que as pessoas não sabem o pós
de alguns métodos, alguns tratamentos. Não é muito esclarecido isso no Brasil. Eu queria que você falasse isso. Na verdade, assim, aqui a gente fala... É muito colocado do pós da quimioterapia. No caso do Vini, não tinha quimioterapia. Então, foi feita uma radioterapia. Mas eles não falam do pós da rádio, né? Ah, não, vai ser tranquilo. O Vini, ele perdeu o cabelinho aqui na parte de trás, que era onde incidia os raios e tal. Só que o tumor, gente, o câncer ali no caso do Vini, ou até outros, eu acho, ele é tipo, você imagina uma colmeia de abelha, assim, aquele fechadão, e você vai lá e bate nele. As abelhas vão ficar loucas e vão vir atrás. O câncer do Vini foi nessa mesma situação. A intenção do hospital lá, da equipe médica, era vamos radiar para inibir o crescimento e a gente conseguir dar uma sobrevida para ele maior, para ver se surge um outro tratamento, porque eles aceitaram o caso do Vini porque tinha um tratamento. Mas não chegou a tempo, pelo protocolo, não chegou a tempo para ele poder fazer parte desse uso desse medicamento. Que seria uma quimioterapia, aí sim. Isso. E daí... Só que a rádio, ela tem também os efeitos, vamos dizer, bateu ali o tumor e radiou. É que a radioterapia ela pode ter duas ações, né? Ela pode ser muito eficaz no controle, na redução do tamanho do câncer, mas ela também pode, igual a Fer comentou, deu exemplo aqui, de quando você ataca, isso se dissemina. E foi o que aconteceu com o Vini. O Vini, ele foi... Como era no tronco cerebral, foi para toda a coluna dele. Então, disseminou toda a região da coluna dele. Aí, foi uma fase mais difícil, assim. Foi uma fase mais doída, porque o encostar nele doía. Porque pegava a região ali dos nervos, né? Todas as terminações nervosas. Então, você pegar ele para dar banho doía. Você pegar ele para... Qualquer coisa, ele reclamava de dor. E aí, a gente já entrou na fase final ali da vida dele. Então, a gente foi pro hospital no dia 11 de junho. Uhum. A gente foi pro hospital com ele lá em São Paulo. Chegamos lá, elas conseguiram... Na verdade, foi... até te corrigir. Veio uma lembrança ontem da outra rede social que hoje, 29, é quando a gente retorna que ele não estava bem. Então, a gente retorna ao GRAAC em São Paulo. E aí, ali é aquele choque de realidade. A gente retorna para o apartamento, para Jacareí. E aí, sim, dia 11, eu retorno para... Porque eu estava em viagem, estava a trabalho e tal. O Rafa ia ficar um período fora e a gente foi para o hospital já com ele. Porque, na verdade, como que é no GRAAC? Eles têm toda uma equipe médica, então você tem as consultas de retorno. E a gente foi para o retorno, o Rafael foi com a mala, porque de lá ele já ia ir para a rodoviária e pegar o ônibus. E lá a médica fala que o ideal era ele não ir, ou se fosse, não ficar tantos dias fora, porque não tinha mais o que ser feito pelo Vini. Ele estava entrando em estágio paliativo. Não, já estava né? Estágio final, Estava né? entrando em estágio final, então não era interessante, não era prudente o Rafael ficar tanto tempo fora, porque a qualquer momento ele podia piorar e acabar falecendo. Então, a gente volta, o Rafael acaba descendo mesmo, fazendo, porque tinha o negócio de trabalho, tinha um compromisso. Ele retorna. E quando ele retorna, o Vini tá assim... Ele ficou muito mal, assim. O Vininho ficou muito, 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 muito... É uma imagem, assim, que não é nem legal de lembrar, assim. Ele ficou muito mal mesmo. Então, o Rafael retorna. A gente, tipo, descansa ali, porque ele chegou tarde. A gente dormiu e falou, a hora que a gente acordar, a gente vai pro hospital. Beleza. A gente acordou umas 4 horas da manhã. Uhum. Arrumou e assim, no momento... E é muito... Eu não sei explicar, mas no momento que eu estou arrumando as coisas para levar pro Vini, eu já coloco a roupinha... Que ele seria enterrado. Que ele vai ser enterrado. Ah, mas você não acreditava no milagre? Não... Acreditava, mas também tem que estar... A gente, tipo assim, também estava preparada, né? Ah, não acreditava na cura dele. Eu já tinha passado por esse momento ali com o meu pai. Então, assim, não sei, eu já não via mais uma... Tinha os dois caminhos. Ou eu podia usar aquela roupa para enterrar, ou eu podia usar aquela roupa para ele sair e ganhar alta, tipo, tá curado, milagre, beleza. Então, arrumei, mandei mensagem para Lilian, pro Fred, falei, a gente tá indo pro hospital, não sei se a gente retorna com ele, porque ele tá muito mal e tal. Ela veio, assim, eu falo, a consciência desse menino era incrível, assim, porque eu chamo ela vem, ela dá tchau, tchau, meu amor, você vai voltar e tal. Ele fala que não. Ela, não, você vai voltar sim e tal. Ele fala, não vou.
Aí ela começa a chorar, abraça ele mais, Sim. o Fred também e tal, dão tchau pra ele, a gente vai pro hospital, chegamos no hospital, elas conseguem controlar o quadro dele, assim, dar uma aliviada, amenizar. E daí a médica chega e fala pra gente, ó, a gente vai ver, tem algum hospital lá pra você, onde a gente conseguiria transferir? Tem algum médico que aceitaria o caso dele? A gente passa os dados, faz o contato. Faz o contato, passa as duas informações e ela fala, a gente vai transferir ele. Por quê? Ela fala, porque o que a gente fizer aqui para ele, ou o que for feito em qualquer outro lugar, vai ser a mesma coisa. E o interessante é vocês estarem perto da família, porque cuidados paliativos, gente, não se aplica somente ao paciente, tá? Se aplica à família também. Então, ali, por isso que eu falo, é todo um cuidado. Então, ali ela pega e fala, porque para você estar perto da família de vocês, para vocês ter esse suporte ali. E, ok, aí foi uma briga até conseguir transferir, né? Sim. Porque o plano de saúde se negou, a gente teve que entrar com um processo. Foi assim, mas o Vini deu uma melhoradinha, acordou, assim, pediu água de coco, que daí eles trouxeram lá, pediu... Aí tá uma coisa também, não tinha no hospital. É. A enfermeira foi, ela comprou. A Carol comprou, ela trouxe, ela que fez água de coco pra ele e tal. Aí a gente consegue transferir ele. Aí transfere ele, a gente sai no sábado. Eu vou com um avião ambulância, né? Venho pra Foz. O Rafael teve que vir de avião normal, passa por um perrengue também, que era para chegar, tipo, meio-dia em Foz. Ele chegou 1h da manhã do outro dia. Né? Passou por um perrengue. E a gente veio, chegamos aqui em Foz, a gente foi para Medianeira. Optei por Medianeira porque... Deixa eu só pegar um gancho de uma coisa aqui. Eu não sabia e talvez essa informação seja útil para você que passe por alguma coisa semelhante, alguma coisa próxima disso. Todas as pessoas, toda e qualquer pessoa que chegar no guichê de balcão de atendimento de uma empresa, uma companhia aérea, tem uma tarifa diferente se tiver um familiar que está hospitalizado, ou que acabou de falecer, alguma coisa nesse sentido. Você tem direito a isso. Tá? Eu não vou lembrar no número da lei, eu nem estou com o celular aqui, mas se você passar por uma situação dessa, você pode chegar e pedir no guichê de atendimento que existe uma tarifa diferente. Eu, além de pagar naquela ocasião, pagar uma tarifa super maior porque foi comprado em cima da hora... Né? Ainda aconteceu uma série de coisas, igual a Fer comentou, que tinha um horário para chegar e a gente chegou. Eu cheguei no outro dia, tipo, 24 horas, mais de 24 horas depois. Mas conclua, desculpa. Não, daí a gente optamos por Medianeira, porque se acontecesse o que, né, estava caminhando para acontecer, lá em Medianeira já tinha a casinha do meu pai, já estava, vamos dizer, era mais tranquilo para encerrar ali o procedimento. Aí fomos para lá, chegamos, a minha irmã passou a noite comigo lá, porque o Rafa não tinha chego. No domingo, aí meu sogro e minha sogra também, minha cunhada, foram lá, viram ele no sábado mesmo. E daí eu peguei e falei que eu não queria receber visita nenhuma. Eu falei, eu não quero, só quero a família. Ah, mas por quê e tal? Gente, era uma criança. Ele não... Ah, nossa, todo mundo tinha vários amigos. Se fosse para ser amigos, iam em criancinhas, né? Então eu falei, não quero só família mesmo. E se eu aceito, tipo, se eu quiser que venha mais alguém, eu vou avisar e vou autorizar, mas eu não quero ninguém, não quero visita. Avisei minha mãe, então... E a gente ficou com ele acordou no domingo, de boinha, minha mãe ficou com ele pra gente poder tomar um banho, descansar e tal. Na segunda-feira ele pediu polenta, aí a senhorinha lá do hospital fez uma polentinha para ele. Foi na quarta-feira, daí na quarta-feira meu sogro, minha sogra e meu cunhado, eles foram, eram os padrinhos do Vini, foram para lá. Ele pediu para levar balão, pediu para não sei o quê, ficaram com ele. Meu, assim, tava lindo. A gente chega na quarta-feira, à noite, o Vininho começa com a respiração mais pesada, a respiração mais puxada e tal. Aí a gente fala com o médico, ele fala, vou colocar ele no respirador, vou colocar o respirador e tal, para ele aliviar. Coloca. Na quinta-feira ele começa, né, ficar incomodado e tal. Eu acho que a definição que acho que cabe aí, imagina uma vela e essa vela vai apagando, né? Lentamente. Assim, daí na sexta-feira a gente pediu para tirar a medicação e a gente até comentou, chamou o médico, perguntou a questão de doação de órgãos, ele falou que não, porque o Vini, assim, gente, o Vini ele não estava com aparelho nenhum, tá? O Vini ele não estava com aparelho, ele não estava nem com oxímetro, assim, ele estava ali e o médico até pegou e falou, ó, eu não faço, porque pra gente fazer a doação, o paciente ele vai ter que estar vivo ainda.
Então, não faço. E o médico que estava atendendo ele pegou e falou, gente, que pulmão e que coração forte esse menino tem. Porque ele continuava ali. Aí, no sábado, a gente pede para suspender a medicação na sexta. No sábado de manhã, o Rafael fala, amor, eu vou ir então, que eu vou ir tomar um banho e tal, não sei o quê. Tchau. Aí o Vininho manda um beijo. Aí o Rafael vem, fala o quê? Você mandou um beijo, dá um beijo no pai. Então, ele deu um beijo no Rafael. Eu falei, eu também quero e tal. Fui brincando. Ele deu um beijo em mim e daí ele volta com aquela respiração mais pegada. Aí ele volta pro respirador. E no sábado à noite a gente tem meio que um surto. Um surto, assim, eu e o Rafael. O Rafael, surta mesmo, fala, cara, aonde está Deus? Por que Deus não vira um homem, não se transfigura um homem e não aparece aqui para mim poder perguntar, para mim poder bater nele? Não era perguntar, não. A Fer tá tá poupando, assim. Mas, era esse o sentimento. Porque ele falou, se é para levar, então leva. Mas se for procurar que a gente levante amanhã cedo, ele esteja sentado e falado, vamos embora, vamos, acabou, chega. Eu acho que aí é a prova do nosso milagre, né? Eu pego e falo para ele a mesma coisa. Falei, você acha que eu também não estou com esse sentimento de, se for, leva, por que deixar o menino sofrer? Por que deixar passar por tudo isso? E se não for, cura então logo. E quando é no domingo de manhã, ele descansa. Assim, o Rafael levantou, chegou o café às 7 horas da manhã, o Rafael tomou café, me chamou, eu sentei, o Vini dormia de ladinho, a gente virou ele pro outro lado, e eu tomando café, eu acompanhando só o movimento do lençol. Mordi um pedaço, tomei um gole, olhei, de novo, quando eu olhei, parou. E daí, nessa hora, eu peguei e falei pro Rafael, eu acho que foi, né? Aí, nessa hora, entrou a enfermeira. Sem a gente avisar, sem nada. Parece que estavam aguardando ali do lado de fora. A enfermeira entrou, verificou, chamou o médico, foi feito todas as verificações. Eu já tinha falado que eu não queria velório, não queria nada longo, só queria, morrer, faleceu, vamos enterrar e pronto. E foi o que aconteceu. Acho que tudo se encaminha, né? Por isso que eu falo que acho que tudo é uma questão, assim, de Deus mesmo, sei lá, porque tudo se encaminha. A gente sepultou o Vini, um amigo do Rafa mandou mensagem, falou, tô aqui, eu tô voltando para São Paulo. Vocês querem? Eu tenho 2 lugares no carro. Queremos. A gente voltou. Chegamos na segunda-feira em casa, dormimos. Na terça-feira de manhã, levantei, fui no guarda-roupa, recolhi todas as roupinhas do Vini e tal. E, vamos seguir. O que a gente vai fazer agora? E daí o Rafael entra na montanha, no poço, né? Que acho que foi a primeira grande perca, assim, vamos dizer, de e agora? Aquela coisa do esperar que seja um sonho, que a gente vai acordar e ele vai vir correndo e tal. E eu tinha passado isso com o meu pai. Com o meu pai eu passei isso de me trancar em casa e chorar, pedir pro meu pai vir me buscar e ele não veio, graças a Deus, né? Pra me poder, né, hoje estar aqui. Mas o Rafael entra nessa com o Vini e eu tenho acho que o meu momento de surto no dia 11 de julho, que quando seria o mêsversário do Vini, que é o dia que eu acordo e... Acho que o que eu não deixei me verem chorar, eu desabo ali, né? O Rafael até falou, ligar pra tua mãe, vou fazer não sei o quê. Deu surto, assim. Daí eu peguei e falei pra ele, você chorou, você teve o teu luto, deixa eu ter o meu agora. Aí ele entende, eu choro, faço o que tem que fazer e bola pra frente. E a gente segue. E graças a Deus e graças a você, que me convenceu, porque eu não queria mais ter filhos. Porque eu fiquei assim... Não queria. Porque o meu filho teve... Então, é coisa minha, o problema sou eu, a questão sou eu e a médica lá, a doutora Carlota lá no GRAC, pegou e falou que não era genético, que provavelmente foi alguma anomalia que nasceu com ele e foi se desenvolvendo, né? Mas se desenvolveu naquele momento lá, mas não era hereditário. Com ele, não era hereditário, não era genético, nada. Por mais que na minha família já teve casos de câncer, mas como aconteceu depois dos 30, não era hereditário. E aí isso me deixa mais aliviada e hoje nós temos aí nosso Benício com 3 aninhos e a Aurora completando 9 meses, né? Eu acho que assim, para não ser... como é que fala quando a gente... Para não ser falho com todos, porque teve vários amigos, várias pessoas. Várias. Eu quero citar 2 pessoas aqui que vão representar todos os nomes que, se a gente for falar aqui, que nos auxiliaram, a gente vai passar mais 1 hora, né? Estamos indo para 1 hora de programa. Mas teve 2 pessoas que teve um papel muito importante para nós
voltado para esse lado espiritual. Uma foi o pastor Elias, na figura de trazer talvez um discernimento, um conhecimento, um entendimento, né? Desse deserto que a gente estava passando naquele momento. E ao lado dele várias pessoas ali que nos acolheram, vários amigos e tal. E a mãe Lúcia, que foi uma das pessoas que emocionalmente se posicionou de uma forma que a gente não tem... Eu não tenho como descrever isso. Não consigo, sim. Ela foi uma das pessoas que foi no sábado à noite, quando o Vini estava lá, né, vamos dizer, indo. E ela foi uma pessoa que, tipo... Basicamente foi para abraçar a gente naquele momento que a gente precisava. Que foi uma situação assim, que eu falo... Gente, quando vocês vão em um velório, que vocês não sabem o que falar, não fala nada. Sabe, teve pessoas assim... Carol... Teve gente que me julgou. Tá. Carol, uma amiga minha. A Carol chegou, ela me abraçou só e chorou. E, cara, é isso. Você não precisa falar, você tem que ser forte, você tem que... Gente, vocês não precisam falar isso, é sério. Eu vivi isso no velório do meu pai, tipo, você tem que ser forte pela sua mãe e a sua irmã. Gente, eu também estava perdendo meu pai, tá? Sabe? Não era só a minha mãe que estava perdendo o marido e minha irmã que estava perdendo... Eu também estava perdendo meu pai. Então, quando vocês forem, assim, vocês não precisam falar. Às vezes, só o fato de você abraçar a pessoa, você já consola muito mais. Sabe, a mãe Lúcia foi uma pessoa que no dia que ela foi lá, ela simplesmente me abraçou e ela não falou nada. Ela só me abraçou. E pronto, isso já me deu uma força, isso já me serviu. No velório do Vini, teve gente que questionou por que o Rafael não estava chorando. Eu chorei 11 meses. Gente, ninguém estava junto para saber o que a gente passou. Então... Aí, outra frase também que não digam isso em velório, em funeral, não digam. Eu sei o que você está passando, você não sabe. Você não sabe o grau emocional que essa pessoa tinha com aquela que está descansando. Você não sabe o que foi passado. Você não sabe, cada um tem uma realidade. E é a mesma questão que eu falo imagino. assim... É a mesma questão que eu falo assim de pessoas que... graças a Deus, eu tive a oportunidade de me despedir do meu filho durante 11 meses, 10 meses. Diariamente a gente fazia. Então eu falo assim, eu não imagino a dor de uma mãe que, sei lá, o filho morreu atropelado, que o filho engasgou, que é aquela coisa tipo rápida. Independente se o filho tem... Eu falo assim, no velório do meu pai, o estado que eu vi a minha avó não era a mesma dor que eu senti. Foi diferente. Meu pai já tinha 48 anos, tinha filhos e tal. Então, você não imagina. Só se você... É a mesma coisa que eu não imagino o que o Rafael passou. E a gente viveu a mesma experiência. Ele não imagina o que eu passei. Então, eu sei, mas o que eu falo para consolar? Não fala. Nada. Só no velório do meu pai, a minha prima sentou do meu lado. Eu tava chorando sozinha, porque eu não aguentava mais o povo falar para mim, não pode, você tem que ser forte, tal, não sei o quê. A minha prima veio, sentou do meu lado, me abraçou e chegou num momento em que ela estava chorando mais alto do que eu parei e falei, opa. Então, assim, é isso. Você quer ir no velório? Vá. Abrace a pessoa, conforte, fala, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E é isso. Você não precisa falar, eu imagino, você tem que ser forte, eu sei a sua dor. Igual a gente... Você agora é o homem da casa. Gente, para. Não é isso. Você quer confortar? Dá um abraço. E isso basta. É isso. A gente começa agora a caminhar para o final. Na verdade, está bem na reta final. Mas eu queria que você, de forma bem breve, contasse como é que foi esse processo de... Teve uma coisa que a Fernanda contou, que foi assim, a gente sai do funeral, a gente volta para São Paulo, ela arruma as coisas, igual ela comentou, e a gente ainda estava naquele... Será que vamos virar estatística? Né? Que geralmente os casais, quando sofrem uma perca de um filho, geralmente eles têm a tendência a terminar. Isso é estatística. E a gente decide ir pro Beto Carreiro. E para viver aquilo. E por que a escolha do Beto Carreiro? Porque é um lugar onde tem brinquedo, tem criança e tal. Eu nunca tinha ido. E a gente toma essa decisão e vai e toma a decisão de seguir a vida junto, de ter os filhos, né? De conceber o Benício, a Aurora, enfim. E a gente se reinventa como empreendedor, a gente cria negócios, a gente consegue tomar uma proporção bem legal de retomada. E aí, para concluir, olha a bomba. Para concluir, eu queria que você contasse, principalmente para as pessoas que deram votos a nós, desse momento que a gente está vivendo, de reconstrução. Porque a gente quebrou ano passado. A gente quebrou, em 2022 a gente quebrou.
E eu queria que você falasse a tua visão em relação a como que vai ser os próximos dias, ou o que as pessoas que nos confiaram podem esperar dos próximos dias, próximos meses. Olha, eu acho que assim, podem esperar muito trabalho, podem esperar comprometimento. A gente está comprometido, acho que a gente fez algumas escolhas erradas em relação a pessoas, em relação a lugares, tipo, algumas mudanças que a gente fez talvez não foram assertivas, né? Talvez, vou falar tipo a cheiros mesmo, talvez o sair da onde a gente estava não foi assertivo. Então, pessoal, você que é cliente da Cheiros, eu ainda tenho alguns produtos, tá? Manda um WhatsApp. Mas hoje estamos nós dois trabalhando juntos. A Progete continua, graças a Deus, a gente está conseguindo. O povo, acho que passou um pouco a ressaca da eleição, o povo meio que, não digo que está conformado, mas acho que sim, compreendeu que a vida segue com esse presidente ou com outro presidente, com esse governo, com outro governo. A vida tem que seguir, os sonhos têm que ser realizados, a gente tem que tirar as coisas do papel, porque senão a gente não sai do lugar. Não adianta eu falar, tipo, eu ir numa casa, olhar a casa e falar, nossa, eu quero muito aquela casa, Deus vai me ajudar. Deus está te ajudando. Talvez você tá ali no Instagram e vê um anúncio da Progete, quem sabe é um sinal de Deus, gente. Ou você vê um anúncio de qualquer outra coisa. Então, a gente começar a olhar um pouco mais esse lado, perceber um pouco os sinais, porque a gente está aqui para ajudar. Como eu falei, é uma empresa séria. A gente tem casos contemplou 2 dias, entregar carro, 3 dias, casa, o processo é um pouco mais... A avaliação, né, do cadastro em 3 dias, coisa isso. A casa, o processo é um pouco mais moroso, mas a gente está aqui para ajudar, para auxiliar. E para aquelas pessoas, familiares, amigos e tal, que se identificam com a sua história, com a minha história, com a nossa história. Eu sei que a gente tem um pouquinho de orgulho de pedir ajuda, né? Mas o que você falaria para essas pessoas? Pessoal, manda um zap, faz um consórcio com a gente. Não, a gente está aqui para ajudar. Acho que toda ajuda é bem-vinda. A família... Pessoal, às vezes, como você falou, tem orgulho, ou às vezes, sei lá, não confia. A gente tem muito esse costume, às vezes, de não confiar na família, né? De ter um pouco de pé atrás. O dinheiro não vai para mim, tá? O dinheiro vai para a Rede Oeste. Para a Rede Oeste, que, como eu falei, é uma empresa séria. Vocês podem pesquisar ali o CNPJ e manda um WhatsApp, conversa aí com a gente. Não importa se você mora em Santa Catarina, fica a dica, ou se você mora em Rondônia, ou no Acre, em qualquer Diapoque, Chuí, estamos aí para te atender. Exatamente, para te atender. Façam, então, as suas considerações finais e a gente vai caminhar para o encerramento dessa manhã. Então, agradecer, né, o seu convite. Não estava com pauta, não estava com convite. Você me paga. Não, mas agradecer o convite, eu acho que é legal, é interessante, acho que ver esse outro lado. Talvez o que eu falei aqui tenha coisas que você não tenha ouvido, né? Não sei. Mas você que está aí, que quer saber um pouco mais da minha história, ou que... eu estou passando por isso, como é que eu faço tal... Eu posso ser nova, mas a gente tem uma vivência, tem uma experiência e estou aqui para auxiliar, para conversar. Se às vezes precisar de um ombro amigo, a gente está aí, né? E as minhas considerações, eu agradeço você demais de estar sempre nos bastidores, me auxiliando, resolvendo todas as coisas de papelada lá da Progete. E na frente da galera que está assistindo e que vai assistir, eu quero fazer um convite para você. Fala que não era combinado nada, fica me pregando a peça. Eu quero formalizar. Eu sinto um vazio aqui do meu lado e eu quero que a partir do próximo episódio você esteja ao meu lado, apresentando à frente do VegCast. Eu quero muito compartilhar disso contigo, porque eu acho que tem tudo a ver e a gente vai conseguir fazer uma entrega ainda melhor. Você topa? Eu vou olhar minha agenda. Vou ver quais são os meus compromissos de segunda de manhã. Tá comigo aqui a partir de agora. Gente, mas é isso. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. E semana que vem tem mais. Um grande abraço. Obrigado, Fer. Obrigado, equipe Backlink Studios. Um grande abraço. Estão fazendo a diferença para você que está pensando em fazer um podcast, gravar material comercial. Fala com os caras aqui que eles são excelentes no que eles fazem. Beleza? Para você que ficou até o final, um grande abraço. Tchau, Valeu. Tchau.